Bem queridas! Mais uma live da Bem Te Quero, nossa série de lives toda quarta-feira para quem quer ter mais saúde, mais energia, se preparar hoje para colher muitos bons frutos no futuro. Todo mundo entrando, tô feliz aqui com vocês. Já manda aqui, ó, no aviãozinho essa live para quem você quer convidar para assistir, para ter mais informação. Toda quarta-feira a gente está aqui. Toda quarta-feira a gente conversa sobre um tema importante para nossa saúde, para nossa vida. E hoje, gente, não vai ser diferente. O tema de hoje, na minha opinião, é muito interessante. Eu já fui vítima desse tema e eu vou contar para vocês um pouquinho enquanto vocês estão entrando. Manda aqui um sinalzinho para mim se vocês estão ouvindo bem. Manda um coraçãozinho, um joinha. E aí eu sei que tá tudo, que o áudio tá bom. Nossa convidada já entrou, doutora Jocimara Amaral. Eu já vou chamar a doutora Jocimara para conversar com a gente. Ah, vocês estão ouvindo bem, né? Recebi coraçõezinhos, ótimo. A gente vai conversar hoje sobre a relação de sono e saúde bucal, saúde oral. A nossa boca, gente, é muito um espelho do que acontece com a gente. E o sono também reflete muito do que acontece no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, ter uma especialista em saúde oral e sono é fundamental para a gente entender melhor esse universo e cuidar, se atentar, porque aparentemente para muita gente não tem relação, mas tem muita relação. Vou convidar aqui então nossa convidada, nossa parceira. Olivia, Valéria, Regiane, bem-vindas, todo mundo entrando. Olá! Oi, tudo Tudo bem? bem? Como vai, Bem, Jô? Tudo jóia? bem, graças a Deus. Espero que Bri- você também. Ah, eu também. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, reservar esse tempo para esse bate-papo. A joia, assim, sem problemas. Foi ótimo o convite. É um tema tão relevante, né, para a gente estar divulgando e conscientizando as pessoas, né? Muito importante. Eu posso chamar de Josi? Como você... Pode chamar de Jô. Jô? Tá bom. Uhum. E eu sou Ju, pode me chamar de É, Ju. então, né, Ju? Eu vou me apresentar então para as pessoas que não me conhecem. Eu vou pedir se você pudesse apresentar a sua formação. Acho que é interessante para todo mundo Uhum. também Tá te joia. encontrar, né, aqui, porque eu acho que essa live Uhum. vai despertar muitas curiosidades e que as Uhum. pessoas vão querer mais informação. Então, eu sou médico oncologista, sou uma das fundadoras da Bem Te Quero Mais e tenho uma honra e um orgulho de ter você também como parceira da Bem Te Quero. Uhum. Conta um Eu pouquinho para as pessoas aqui sobre você, Jô. Então, bom, tenho 34 anos de formada, aí na USP de Ribeirão. Hoje eu estou em Itu, mas mensalmente eu vou para Ribeirão, porque eu tenho uma grande amiga de turma, e nós duas daí entramos na plataforma para estar trabalhando juntas, tanto na minha especialidade, né, e também na dela, que é a doutora Márcia, né. Hoje ela infelizmente não pôde estar participando junto, mas foi muito legal esse convite, que é um tema que a gente pode estar ajudando muito as pessoas. E aí eu sempre fui, depois que eu me formei, eu fui fazer residência no HC em São Paulo, em odontologia hospitalar. E lá já tive contato com a parte de dor orofacial, ainda os distúrbios do sono eram muito elementares, assim, até cair a ficha que a consequência, né, estava ligada ao sono, né, então é muito tempo de pesquisa que foi evoluindo, mas as dores orofaciais que se acometem as pessoas, às vezes, pela manhã ou final do dia, então isso já me movimentou a aprofundar no assunto, né? E depois eu conduzi a minha formação em ortodontia, depois em ortopedia funcional dos maxilares, disfunção de ATM e dor orofacial.
E aí o distúrbio do sono já estava, né, fazendo parte nessa fase, né, porque o bruxismo, ele é um sinal importante, né, do distúrbio do sono e que vai impactar nos problemas odontológicos, né? Nossa. E então eu sempre tive muito, assim, é um assunto que acabei aprofundando cada vez mais, né? E hoje gosto muito de conduzir esses tratamentos para devolver qualidade de vida e bem-estar para as pessoas, né? Nossa, e como devolve? Acho que eu vou contar rapidamente o Uhum, que aconteceu comigo, que eu acho que você vai poder me ajudar e ajudar as pessoas aqui também. sim, Eu acho que quando a gente abre um caso clínico, né, um caso sim, real, pode uhum, trazer alguns pensamentos e insights. Vou contar então, gente, o que aconteceu comigo. Na faculdade de medicina, eu estava no quinto ano, isso era lá 2010, 2011. Eu estava responsável por uma paciente jovem e muito, muito, muito grave. E aí tudo que era feito, ela não evoluía bem. Então eu comecei a ficar muito tensa, muito ansiosa. E aí eu sempre acordava depois, né, esses dias cuidando dela, com uma dor estranha. E essa dor começou a localizar aqui, nessa região. Até que uma bela noite eu acordei, parecia, eu estava sonhando que tinha uns duendes batendo com uma retada na minha cabeça. E eu acordei com um grito, eu gritei, ah! Eu acordei pela dor, mas era uma dor que eu queria bater minha cabeça na parede. Era uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu fui chorando, não consegui mais dormir, fui chorando pro hospital. Meus chefes da época do internato me liberaram pra. Falei, mas eu não sei nem quem que eu procuro, quem que eu vou me ajudar. Eu não tava entendendo que era o dente. Era uma sim, dor meio na pele, meio uhum, referida, né? sim, E aí eu marquei, um amigo meu me falou, Ju, vai num dentista que ele vai saber o que fazer. sim, Marquei um dentista, aí ele avaliou e ele falou assim: Nossa, não tem nenhum sinal de cárie, mas você já tem um desgaste, eu acho que você tem um bruxismo. Ele fez uma uhum, panorâmica ali na hora e ele falou assim: Você fez uma isquemia da raiz do seu dente por pressão. sim, Aí ele fez vou falar termos leigos aqui, um sim. furinho nesse dente na hora. Alívio. Harpas soaram, eu abraçava. Eu, doutor, muito obrigada, você salvou minha vida. Foi um alívio imediato. E aí eu tive Sim. que fazer o canal desse dente por uma Uhum, isquemia da raiz. E exatamente. foi uma das piores dores, se não a pior que eu já senti na minha vida. Pior que a dor do parto. Eu tive parto normal. Sim. Meu Deus. E aí eu fiquei. E aí ele me orientou várias questões, mas como uma boa médica que sou, minha plaquinha do bruxismo não está mais comigo, eu Hum, continuo, né? Então vamos puxar minha orelha e aprender juntos sim, aqui. sim. Então, esse é O que você acha que uma aconteceu comigo condição, aí? o que aconteceu com você realmente pelo apertamento, né, e a tensão e o contato excessivo do dente, o trauma, né, oclusal, acabou levando à necrose pulpar, né? Essa isquemia porque comprimiu, levou a uma reação da parte interna, né? Que é o nervo, né? A polpa, e necrosou. Tanto é que daí formam-se gases, né? Que a hora que fez o furinho e as harpas soaram, é porque Soaram. o gás que antes parecia que o coração estava pulsando lá dentro do dente, Isso. daí saiu e aliviou, né? Só que já era uma condição de necrose, então teve que fazer toda a limpeza interna, né, do canal para depois fechar com material específico, né, e recuperar o dente. E na verdade, assim, antes achava-se que era só o estresse, né, a tensão. Na verdade, hoje a gente já sabe que existe bruxismo primário, que é um distúrbio do sono, ele é um comportamento, né? E o secundário, que pode ser decorrente de problemas de comorbidades, como a apneia obstrutiva do sono, o refluxo gastroesofágico, né? Ah, o bruxismo pode ter relação
Que, Como na esses. verdade, quando o paciente acorda pela manhã com dor de cabeça, já acorda com a dor de cabeça, é muito importante investigar se o sono, saber se ele ronca, e o ronco é um sinal importante para suspeitar que possa ter a apneia, que são as paradas respiratórias, né? Porque justamente o bruxismo ele é secundário a isso e ele acaba sendo uma proteção para poder voltar a respirar. Então, aciona a Ah, musculatura, força e toda a musculatura de cabeça e pescoço é ativada e acaba ajudando a voltar a respirar. Aquele ronco ressuscitador também, né? Então, entendi. isso ele pode ajudar. Só que tem o efeito colateral, né? Os dentes vão desgastando, vai tendo uma reabsorção óssea horizontal, né? Se você fizer uma panorâmica de um paciente que tem apertamento e bruxismo, o desenho, né, que é como se fosse um uzinho assim da gengiva que contorna a coroa do dente, Sei. abaixo o osso também faz esse mesmo desenho, né, que a gengiva é o periodonto de proteção e o osso é de sustentação. Só que o apertamento vai reabsorvendo de forma horizontal generalizada. Então essas pontinhas são as cristas ósseas, elas vão ficando retilíneas, niveladas, né? E aí a Entendi. gengiva acompanha e pode gerar uma sensibilidade nos dentes. Não chega a ponto de causar o canal, mas aquela sensibilidade com o gelado, né? O quente normalmente já é uma preocupação maior de inflamação, que daí possa ser uma pulpite irreversível, né? Mas com o frio a sensibilidade também é um sinal de que tem algo que não está legal, né? E aí é Entendi. uma consequência do bruxismo. O que que acontece? Por que que tem que investigar se tem apneia? Porque as placas, como você já usou, as placas elas são únicas numa arcada, normalmente na arcada superior, né? Só que quando o paciente deita, a mandíbula pende para trás, a língua também vai junto para trás e fecha a região da orofaringe, que é onde favorece o estreitamento da via aérea. E essa placa simplificada, ela facilita mais a mandíbula deslizar para trás, né? Então, é importante Ah, investigar para tá. não prescrever uma placa simplificada e sim um aparelho de avanço mandibular, no caso, se for diagnosticado a apneia no nível que o aparelho vai poder ajudar, mantendo a mandíbula avançada e protegendo a superfície dos dentes para evitar o bruxismo, né? Se não, se você usar a placa Ela não vai deslizar adequada, mais, vai piora. fechar mais, e aquela reação de voltar a respirar que o bruxismo podia ajudar, daí não vai acontecer, né? Acaba sendo Nossa, perigoso. gente. Uhum. Então conta pra gente assim, no seu consultório, quais são os principais distúrbios do sono que aparecem para Então, odontologia auxiliar? normalmente, né, o ronco e a apneia leve, eles seriam as condições que com mais tranquilidade o aparelho de avanço mandibular, né, o intraoral, que a odontologia prescreve, vai poder ajudar a tratar. Para a apneia moderada e severa, aí o CPAP é o padrão ouro, né? Mas tem situações assim muito particular de cada um, tem pacientes que não conseguem se adaptar ao CPAP, que prefere naquele momento fazer um aparelho. A gente sabe que daí a chance de reverter completamente é menor, mas pelo menos você reduz um pouco os eventos, né? As questões de hoje em dia, né, com o envelhecimento precoce bucal, é uma condição que ele está muito relacionada com o bruxismo secundário aos quadros de apneia, por exemplo, e com o refluxo gastroesofágico, ou seja, você não teve uma cárie e teve um problema de canal, né?
Tem Oi. pessoas que têm desgastes mais na parte interna, né? Não na superfície de mastigação, que é a face oclusal, mas na parte interna, onde a gente passa a língua por dentro nos dentes, um Aham. desgaste, uma corrosão do esmalte do dente, sem ter cárie, mas é uma lesão não cariosa que, em decorrência do meio bucal mais ácido, em decorrência do refluxo. O bruxismo ele pode ser também secundário ao refluxo, justamente para ativar as glândulas salivares a tentar neutralizar o pH bucal. E uma Entendi. outra situação que o refluxo pode também levar à apneia é o fato de, naquela pressão na caixa torácica para voltar a respirar, também comprime o estômago, que pode provocar o refluxo, né, do sulco gástrico voltar, irrita a mucosa da orofaringe, aumenta um edema, restringe a passagem do ar. Então, assim, normalmente, a medicina do sono investigando os problemas, né? Mas o importante é olhar para a apneia e olhar para o refluxo, que são os distúrbios que mais levam a uma parceria com a odontologia mais especificamente, né? Entendi. Entendi. E das dores, você acha que As com dores essa orofaciais, né? isso, Então, com a aí nossa muda, assim, eu não sei se estou falando besteira, mas com essa vida mais estressante. sim, com certeza. A pandemia, ela levou, né, a um aumento muito grande tem trabalhos que mostram, né, um aumento muito grande nos pacientes a apresentarem bruxismo, né? Então, assim, são manifestações comportamentais, mas em decorrência, né, de um perfil psicossocial mais instável, né? Então, são condições que levam ao estresse, a taxa, né, de cortisol aumentada, e isso vai levando às consequências, né? Sempre assim, a manifestação muitas vezes é o bruxismo e o apertamento, né? Que não precisa, na verdade, ranger o dente, né? Só de apertar, e na verdade nem apertar fazendo força. Por isso que é um comportamento, né? As dores orofaciais, as disfunções de ATM, as cefaleias tensionais, que daí pode aparecer mais para o final do dia, é muito ligado ao bruxismo em vigília, que é, ao Uhum. longo do dia, você ter um hábito parafuncional de encostar, e não precisa nem fazer a força. Não, Você só. tocar o dente, você já está tendo atividade muscular. E aí, Ah, esse toque, você tolera mais facilmente, então, até você se dar conta que você está fazendo aquilo, você vai perceber quando você já está com uma sensação de peso, né, uma dor cervical, porque quando você mantém os dentes em contato, você restringe o espaço para a língua. A língua acaba ficando mais contraída e ela não tem para onde sair, ela vem para trás. nossa, Então, eu tô, muitas vezes a nuca, exatamente, a cervical paga o preço, né? Desse desconforto, eu tô aqui trapézio, fazendo, pensando que meu dia a dia, eu fico assim. Mas exatamente. então, o correto é não Não encostar. encostar os dentes. O vedamento labial tem que acontecer, mas internamente, minimamente afastado. Mas a gente Entendi. sabe que é difícil, né? Então, assim, existem recursos, tem aplicativos para não encostar os dentes, que você pode baixar, chama Sério? Desencoste Seus Dentes, e aí você programa para fazer as chamadas ali para te lembrar. Se você trabalha muito com computador, colocar alguns adesivinhos que você sabe, olhou ali, você já, ou dirigindo, bota no espelhinho retrovisor um adesivinho para te lembrar, porque é comportamental, né? Tem Sim. situações, tanto o controle do bruxismo, não importa, né, se o de vigília no caso, né, que está ligado à parte emocional, a parceria com terapia cognitiva comportamental é muito importante, né? E um outro fator, a questão do sono, é a insônia, porque muitas vezes acha que está
assim, insônia é problema de dormir. Ah, então se eu não estou dormindo, eu não corro o risco de ter a apneia, por exemplo. Hoje em dia já existe uma comorbidade associada que é até uma sigla, COMISA, comorbidade insônia com apneia. Porque o sono, ele fica, quando se tem apneia, é um sono mais superficial, você tem micro despertares. E aí a Uhum, insônia, você acaba acordando e com dificuldade para voltar a dormir. Então, assim, é uma coisa ligada à entendi. outra. E ao longo do dia, a terapia comportamental para insônia, que é a TCCI, ela ajuda muito também nessa rotina do dia a dia do paciente. E uma coisa super importante também é higiene do sono, né? Sim, eu quero que a gente fale mais sobre isso, mas Sobre isso, antes da né? gente entrar nessa parte, eu Uhum. queria que você comentasse, só para as pessoas que estão aqui, e pessoal, vocês podem mandar perguntas, dúvidas, que a gente vai abrindo aqui. Quais são os sintomas mais frequentes que as pessoas chegam até você, assim, contando? Ah, é uma dor insuportável, ou é Sim. o marido ou a esposa ou o filho que falou, você tá roncando muito, vai ver o que que é isso. O que que chega no seu consultório, Na assim, de mais verdade, frequente? é justamente esse incômodo com o ronco do parceiro, né? Que é, na verdade, ou até as paradas respiratórias assistidas, né? Porque muitas vezes a pessoa não está percebendo, mas quem dorme junto vê e é preocupante, né? Acha que Fica vai assustado que vai sufocar. assustado, né? Mas assim, as dores, né? Eu tenho dor de cabeça todo dia, ou uma pressão, saiu meu fone, uma pressão na face, né? Como se tivesse aquelas morsas assim, apertando a gente. Essas dores, né, são muito ligadas à parafunção, né, do apertamento, né? E quebra de restauração com frequência, fratura dos dentes também com frequência, a maioria é ligada a isso. E muitos Entendi. pacientes vêm com encaminhamento já do médico, né? Eu tenho muita parceria com os otorrinos, cardiologista, né? Então, quem são esses que otorrino, cardio, pneumo, talvez? Pneumo também, porque inclusive tem um trabalho recente, quando eu fui fazer a odontologia do sono avançada, em junho, de um caso de oftalmologista que controla glaucoma, um paciente que tinha dificuldade de reduzir a pressão intraocular, quando foi investigar, tinha apneia. Porque a pressão arterial durante o sono, que deve baixar, aquele descenso noturno, não acontece. Muitas vezes ao longo do dia não tem a alteração da pressão arterial, mas durante o sono tem. Então, muitos casos, e ainda num mapa, por exemplo, que daí mostra, né, durante a noite, aquela ainda a elevação da pressão é um outro encaminhamento no caso do cardio. Eu tenho recebido Nossa, a apneia leve da cardiologista preocupada no descenso da pressão arterial, entendi. que não está acontecendo no caso, né? A Então, pressão. Uhum. é bom até para os nossos colegas profissionais, alguns Sim, médicos sim, aqui. sim, exatamente. Uma coisa está interligada com a outra, né? A gente Tá, e muitas sempre vezes fala isso, mas uma apneia que é leve, né? Ou moderado, assim, naquela mais perto que é de 5 a 15 eventos por hora, né? É a leve, de 15 a 30 moderada e acima de 30 elevada. Então, assim, até tem pacientes que com 16 ainda tem um bom resultado com o aparelho de avanço, né? entendi. E tem sinais assim de alerta que você consegue falar aqui para o pessoal, para o nosso pessoal que está Olha, assistindo, na que assim, verdade é assim, procurem aí algum profissional para te ajudar. exatamente, olha, por exemplo, se você durante o dia
menos de 5 minutos você cochila logo depois do almoço, no sofá, ou você vai aguardar num consultório, numa sala de espera e acaba dando aquelas pescadas. Assim, são inícios de sono que se pode sinalizar uma sonolência excessiva, né? E essa sonolência excessiva é porque o sono não está de qualidade, né? Isso é um sinal importante. Existe o stop bang, que é um teste, né, de avaliar se, para você responder se sim ou não, se você ronca, se você tem cansaço ao longo do dia, se você tem eventos de parada de respirar observado por um parceiro, né? Se você tem a pressão arterial elevada, com dificuldade de estabilizá-la, se você está acima do peso, IMC acima de 35, se você está com idade maior de 50, e a medida da circunferência do pescoço é acima de 41 centímetros para mulher e acima de 43 para homem, também são sinais que podem, né, mostrar uma possibilidade de ter apneia. E sendo ou gênero feminino ou masculino. Aí, essas perguntinhas, se você responde de 0 a 2 sim, nessa listinha que eu fiz, é baixo risco de ter apneia. Se é de 3 a 4 sims, é médio, e 5 a 8 é um alto risco. Então, assim, é um teste que, de Já tem repente, dá gente. para a gente, até eu compartilho depois com você para pôr na página, Isso. o Stop Bang para as pessoas poderem, né, fazer uma investigação inicial, Eu né? acho que já tem gente aqui fazendo stop bang. Depois a gente pode colocar, Sim, porque, pode compartilhar né? no perfil, né? Exatamente. Então, aqui você já me respondeu dois mitos que eu ouvia bastante, assim, que bruxismo é só estresse. Sim, Não, né? Bruxismo pode ser até uma defesa, pelo que você, sim, com né? consequências, mas é uma defesa, né? Isso. E roncos não são normais. Não, e inclusive também volume de língua, né? Tem um índice, como a gente ia falar de profissionais parceiros no atendimento, né? Fonoaudióloga também pode trabalhar muito com exercícios para fortalecer o palato mole e a língua, né? Que Porque existe um legal. índice quando a campainha que a gente tem lá na entrada da garganta, né? Sabe aquela a úvula, né? Aham. Quando abre a boca e você enxerga bem o vazio e a úvula, a língua está bem posicionada. Se a língua já começa, abre a boca naturalmente, sem fazer força, né? Aham. Se ela vai começando a subir e fechar, aí o índice vai aumentando, é o índice de Mallampati. Então, Malampate. 1, 2, 3, 4, que são esses índices que mostram a chance também de ter. E o perfil, o tipo facial, né? Como na ortodontia ou na ortopedia funcional dos maxilares, a gente estuda muito a cefalometria, né? Que é a análise cefalométrica a partir de um raio-x do perfil. Nesse raio-x, a gente identifica a região da orofaringe, né, na direção do ocioide que a gente tem aqui, né, aquele ossinho que fica abaixo aqui, na direção até a vértebra C3. Nesse ossinho, insere ligamentos que vêm até a ATM, né? Por isso que tem esses músculos todos tensionados, né? Até uma coisa que eu não, a gente não falou ainda, mas zumbido, ele pode ser também um fator, ele é multifatorial, mas essa tensão em toda essa musculatura, né, no esternocleido, que é essa musculatura aqui na lateral, né, do pescoço, ele pode levar a essa manifestação por conta da tensão, né? E existe esse ligamento que parte da ATM até esse ossinho, ele pode ter uma área dele que se calcifica, e aí também já gera uma região com um pouco mais de chance de desenvolver dores
de torcicolo, né, dores no giro da cabeça, são coisas Entendi. que tem que ficar atento. Então, assim, dores de cabeça e pescoço, a gente sempre investiga nessa sobrecarga muscular, né, Uhum. e que pode daí ser por vários fatores, mas que no fundo o tratamento a gente pode contribuir tanto com o aparelho de avanço, se tem caso de apneia, tanto com a placa ou a ortopedia funcional dos maxilares, que também é um tipo de aparelho que eu trabalho e tenho resultados positivos quando a gente busca equilibrar a função mastigatória, na fase de crescimento e desenvolvimento da criança também, porque Entendi. a criança com respirador bucal que tem adenoide ou tem amígdala hipertrofiada, ela, se não cuidar, pode começar a estreitar a arcada por conta da respiração e lá na frente, na idade adulta, desenvolver a apneia. E tem casos severos de apneia em criança por conta mesmo de volume de adenoide, amígdala, daí Sim, tem que fazer a intervenção cirúrgica, né? isso. Jo, a gente tem uma pergunta aqui da Valéria. Uhum. Então, ela colocou aqui: sou diagnosticada com apneia grave com indicação de CPAP. Não sou obesa nem sedentária. Valeria a pena uma avaliação do meu caso para o uso de aparelho mandibular? Então, o índice de apneia elevado, aí é o padrão ouro é o CPAP, como eu disse, né? Mas se ela é jovem ainda, resistente a iniciar o uso do CPAP, eu acho que poder passar por uma avaliação e entender se tem uma questão óssea, né, o tipo facial favorecendo, tudo isso vale a pena realmente buscar uma opinião para poder pôr, né, na balança. Mas padrão ouro para apneia elevada normalmente é o CPAP, né? Certo. E quais são esses? Você comentou também, acho que não sei se é o caso aparelho mandibular que a Valéria comentou. Que aparelhos intraorais ou técnicas e tratamentos, além de CPAP, para outras questões da odontologia do sono? O que existe? Desculpa, ser outro tipo de aparelho que não o de avanço? Tem outras terapias É, para. Na verdade, a odontologia do sono, no sentido de tratar ronco e apneia, o aparelho de avanço mesmo, mandibular. Tá. Ele tem que ficar, o princípio de ação dele tem que estar bem apoiado nos dentes, com uma retenção bem boa, né? Não pode se soltar com facilidade, justamente para não permitir que a hora que relaxa e dorme, a mandíbula se desloca do aparelho e vai pender para trás, como acontece se não usar nada e tem apneia, né? Então, assim, para tratar essa parte é realmente com o aparelho de avanço. O que, que acontece? Muitas vezes o paciente já usa o CPAP por uma apneia grave, né, elevada, mas ele tem ainda o bruxismo primário, no caso, que é o distúrbio do sono. Aí, muitas vezes, já resolvendo a questão da apneia com o CPAP, aí pode ser uma placa convencional, só no marcada, para controle do bruxismo. Ou o aparelho funcional, que eu prescrevo também em muitos casos, porque normalmente está associado a outras questões de desequilíbrio de função, mastigação viciosa mais de um lado que de outro, ideal a gente revezar. Então, esses sinais funcionais, normalmente eu opto por conduzir o tratamento para controle da parafunção, né, do bruxismo, e das dores orofaciais, agregando essa questão. É que aí é um tratamento que necessita de um acompanhamento periódico com um pouco mais de frequência, assim, né, para poder evoluir, porque é um aparelho que vai provocando mudanças dentro de um planejamento, né, que você Uhum. idealiza, então você precisa ir acompanhando um pouco mais de perto, né? Mas, assim, para o sono mesmo,
quando fechou o diagnóstico do distúrbio do sono, que é de competência odontológica, seria o aparelho de avanço, né? Perfeito. E a Valéria já quer marcar uma consulta com a doutora Jocimara pela Bem Te Quero, Valéria. A gente vai conversar com você Tá joia. para agendar um dia do dia Uhum. que você tá aqui, né, em Sim, Ribeirão sim, Preto. sim. Bom, a gente vai se encontrar pessoalmente amanhã à noite, né? Que vai coincidir com a minha ida para Eba! Ribeirão. O brinde com ideias. Um Daí brinde com ideias dos a gente parceiros da Bem Te Quero Mais. A gente alinha combina, mais as então. coisas. E Uhum, aí com nossa equipe pode certeza. entrar em contato com a Valéria Sim, para sim, alinhar para combinar. certinho. Acho Uhum, que super. Até eu vou marcar uma consulta minha, porque eu tenho vários dos uhum, sintomas de alerta que você falou. uhum, tá joia. E a gente tem uma outra pergunta da Vex. Boa noite, Vera. Ela perguntou: quando acontece da mastigação dar aquela mordida atravessada, também tem a ver com bruxismo? Pode ter, né? O que que é mordida atravessada, gente? Ela está falando, ou é mordida cruzada, mas na Na mastigação, às vezes, mastigação, eu dá acho que ela um. mordeu ela mordeu a Ah, tá. bochecha, né? Ou ela, na verdade, essa é uma assimetria, normalmente abrindo e fechando a boca, você percebe às vezes um desvio, né? Mas na mastigação, normalmente é aquela mastigada na bochecha, quando você vai ver que está, né, tendo alguma interferência que possa estar gerando esse desequilíbrio, né? Então é importante também avaliar, né? Porque a parafunção, que é o bruxismo, o apertamento, ele vai provocando esses desgastes dentários, mas não são uniformes e simétricos. Então, a nossa engrenagem de mastigação, ela é bem complexa, né? E muitas vezes começa a ficar mais fácil para você deslizar a arcada inferior sobre a superior para mastigar de um lado que você faz menos esforço do que do outro. Então, ali se instala uma mastigação viciosa. Muito na fase de crescimento e desenvolvimento na criança, por exemplo, agora, mordidinha cruzada, né, numa criança, precisa corrigir o quanto antes, porque senão ela vai usar mais o lado da mordida cruzada para mastigar, e aí começa a longo prazo até uma assimetria facial, né? Nossa, olha só. Uhum. E outra questão, pessoas que têm esses estralos aqui na O ATM, estado. Uhum. isso é. O que que é Na, isso? na verdade, é porque existe um disco articular, né, que protege as partes ósseas. Então, a mandíbula é um osso único com duas, que a gente chama cabeça da mandíbula, né? E ela se encaixa no crânio. Então, vamos dizer que é uma caixinha e, né, uma concavidade assim e a cabeça da mandíbula. Quando a gente abre e fecha a boca, faz. Opa, Opa, caiu meu celular. o movimento, para não ter atrito osso com osso, existe uma cartilagem que acompanha esse movimento, né? O que acontece? Às vezes, essa cartilagem sai um pouquinho da posição e aí, mas ela volta. Então, aqueles estalos é um deslocamento desse disco, só que ele volta para a posição. Então, a gente chama de deslocamento de disco com redução, com volta. E tem os casos mais complexos do deslocamento de disco sem voltar, ou seja, ele vai e fica, daí tem alteração de abertura bucal, de percepção de contato dos dentes que muda, né? Então aí é Caramba. toda uma necessidade de uma abordagem terapêutica para recuperar essa condição, né? Aí cada caso realmente precisa de um protocolo mais específico, né? Entendi. É, vamos falar da higiene do sono, Ah, sim, sim. que eu acho que é fundamental e a gente não É. respeita, né? O mundo de hoje é muito difícil, né? A gente lutar contra as telas, né? Que é o que mais, né? A gente vive em função do celular, mas o ideal é que a gente consiga evitar as telas, exposição a telas, né? Até umas 2 horas antes de dormir, mas isso realmente é difícil, né?
seria o ideal, evitar, né, bebidas alcoólicas mais perto também, né, menos de 2 horas antes de dormir, mas vai provocar um relaxamento da musculatura e favorecer o fechamento da via aérea nos casos de quem tem, né, a apneia, né. Bebidas estimulantes também, né? Café, Também o café energéticos. energético, evitar também depois das 6 da tarde, né? É, os refrigerantes, né, com cola, né? Usar sem iluminação o quarto, né? Um quarto bem escurinho para a gente poder ter a percepção do organismo que realmente está à noite, né? Procurar desacelerar o ritmo, né? Depois das 6 da tarde, né? O nosso corpo já é para entender que é para começar, né? Desligar. A desligar, né? É que hoje o mundo funciona 24 horas por dia, então o que antes era, né, o nosso organismo respeitava o ciclo circadiano porque o sol se punha, era hora de dormir, né? Então, Exato. a gente procurar isso, procurar um quarto também com uma temperatura adequada, né? Nem muito calor, nem muito frio. O frio realmente acaba não deixando o sono ficar mais profundo, né? Ficar mais superficial, né? Olha, é São verdade. várias dicas aí que estão É, importantes, né? e às vezes deixar até o celular, mesmo que a gente não pegue ele, muitas vezes a gente deixa do lado na cabeceira da cama, né? Então, E é aí voltar no mensagens, a exatamente. próprio estado ali de vibratório do celular, mesmo que você tire o Você volume, acaba, pode né? causar um despertar também. Quando você O estava certo aprofundando no sono, vai despertar. exatamente. O certo é a gente voltar a usar despertador. Mas não É, pode ser bomba relógio também, porque senão você não dorme com tic-tac, tic-tac, tic-tac. nossa, não Também não dá. dá, né? Mas deixa eu ver se eu falei tudo aqui, que eu tenho a higiene do sono aqui. Ah, então vamos fazer o checklist da O higiene do sono. checklist, né? Manter uma rotina regular, né? Tentar dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias, se possível, horários regulares para a maioria das atividades, né? Como, por exemplo, as refeições, o uso de medicamentos, atividade física, né? Para poder regular o nosso relógio biológico interno, né? Esse que seria o ideal. Ir para a cama somente quando estiver com sono, para evitar também fazer refeições na cama. A cama é para quando você vai dormir. Estudar, né? Levar trabalho, computador. O melhor é ter um espaço, né? A cama realmente é para você, a hora que está com sono, e deitar. Exercitar-se regularmente, né? Para poder mas evitar o mais próximo da hora de dormir, exercícios mais leves, né? Um alongamento, uma caminhada, nada muito assim, né? Com muita Impactante, adrenalina. né? Exatamente. Não fume, se você fuma, não fuma antes de dormir, porque a nicotina é um estimulante. As bebidas com cafeína, como a gente falou também, né? Após as 18 horas. À noite fazer as refeições mais leves, mas não ir dormir sem comer nada também, que não é legal, né? Criar os rituais relaxantes antes de dormir, né? Uma música tranquila, um alongamento, uma meditação. O sexo também é importante, pode ser uma opção, né? Namorar. Ah, tá. Evitar bebida alcoólica, que o álcool ele vai alterar as fases do sono, né? E facilitar o relaxamento muscular da orofaringe, como eu falei, né? E transformar o ambiente do quarto num ambiente, né, com aquela baixa luminosidade, né, sem luminosidade, sem ruído, a temperatura legal, e evitar as telas. Acho que o checklist está feito. Perfeito. E Depois eu posso muita. até partilhar com você Ah, claro. essa Essa e o bang do e o ronco. stop bang. Acho que vai ser legal pra gente compartilhar com Uhum, todo mundo. isso aí. É, e pra gente, acho que a gente já tá caminhando aqui pro nosso encerramento, Sim, mas eu sim. queria que você contasse então só para as pessoas te encontrarem
além de ser uma sim. parceira Bem Te Quero Mais e estar na plataforma junto com a gente, você também atende em Ribeirão Preto e em outra cidade. Isso, em Ribeirão eu atendo no consultório da doutora Márcia Alvarez. A gente, na verdade, eu acho que esses primeiros contatos, se for através da plataforma, vai ser mais fácil, porque a gente está num processo aí, numa perspectiva de mudança, então acredito que ainda melhor a gente não. O celular é o mesmo contato, mas aí eu não Tá. vou saber te falar agora, mas a gente pode Não, pôr fica tranquila. de cabeça. Vou ter que sair do Instagram para entrar nos meus contatos. E eu também atendo em Itu no meu consultório, né? Então, assim, uma vez por mês eu estou em Ribeirão, eu vou estar indo amanhã, e nos outros dias aqui em Itu, né? O meu Instagram tem bastante informação e eu sempre compartilho no meu Instagram as coisas da página do consultório daqui, né? E Legal. agora a nossa ideia é começar também a compartilhar as coisas de Ribeirão, né? É que tá tudo Sim. meio, né, assim, nessa parte tecnológica de rede social, a gente com 34 anos de formada, um pouquinho mais devagar, mas nós estamos indo, estamos indo. Não, não. Tão super ativas e a gente, a Bem Te Quero, pode ajudar. Tá joia. Então Mas tá foi bom. muito legal, agradeço demais a oportunidade. Eu acho que a gente, na verdade, só contar uma coisa rapidinha, que Claro. a Bem Te Quero, a gente já está há bastante tempo com vocês. É que houve uma mudança bem legal que vocês vêm fazendo, né? Numa construção aí de mudanças importantes, mas a gente entrou, eu até fui, a Bianca me convidou para ir na feira lá em São Paulo que vocês Ah, estiveram. Sabe, a não. feira A já tem 2 hospitalar? anos, a hospitalar, Sim. gigantesca, né? Gigante. E eu fui, daí eu conheci pessoalmente, amiga, que o Vinícius naquele dia não coincidiu o horário que eu passei lá no stand. Olha Então, só. assim, Então foi já temos a 2 anos aí Márcia tem, a de Márcia, namoro. é verdade, a Márcia viu vocês, né? Porque ela em Ribeirão acaba vendo mais as. Aí ela me falou, e aí, como ela não poderia vir para São Paulo, e tu é mais perto, daí a Bianca me chamou e eu fui conhecer. E foi muito legal, e desde então, né, a gente confia muito no trabalho de vocês e percebe como vocês estão crescendo e cada vez mais os parceiros aumentando. A gente fica muito feliz com isso também, feliz de fazer parte desse grupo. Ai, que lindo! Fiquei muito feliz de ouvir isso. A gente tem uma preocupação muito grande na Bem Te Quero nessa curadoria, né? Curadoria Sim, de tudo. O que que é essa curadoria? É uma seleção muito cuidadosa que a sim, gente faz tudo que está na Bem Te Quero passa por esse processo. Então, até para quem está ouvindo aqui a gente falar, conteúdos, informações, profissionais, empresas, só está na Bem Te Quero quem a gente confia. E essa confiança não é um achismo. São entrevistas, é um sim. processo, são É, documentos, avaliações. posso Não porque a falar que gente a gente, né? né, passou realmente por Vocês passaram pelo tudo isso. processo da curadoria. Sim, Não porque a gente está uhum. duvidando, mas porque a gente precisa ter Pra ter bases confiança, e né? uniformidade para todo mundo que está lá ser o selo Bem Te Quero de confiança. Sim, Então, exatamente. esse é um pilar muito grande da Bem Te Quero Mais para tudo. E nesse mundo de hoje, onde a gente tem informação a rodo, todo mundo falando, todo mundo expert em tudo, saber em quem confiar vale ouro. Então, a É gente verdade. faz isso pelas pessoas. A Uhum. gente aponta os melhores caminhos, os melhores profissionais, e é uma honra ter você e os nossos parceiros com a gente. Na Bem Que Te Quero bom, Mais. que bom. Muito É bom mu- mesmo. Ai, Jô, muito obrigada. Amanhã, então, a gente vai se ver no Brinde com Ideias. Isso, sim, com Também certeza. os profissionais da Bem Te Quero Mais também, além de ter, né, Sim, essa conexão, a gente também leva temas importantes para a gestão do próprio consultório, da própria empresa e também para a vida, sim, né? Então a gente vai exatamente. brindar Vai ser muito amanhã bom. Uhum. e eu Tá ótimo. agradeço todo mundo que está aqui com a gente. A Vera que mandou muito obrigada, gostou muito das informações.
Uhum. Então é isso, pessoal. Toda quarta-feira a gente tem live com os profissionais da nossa curadoria, que são de Uhum. excelência, e contamos com vocês aqui. Muito, muito obrigada, Jo. Muito obrigada pelo seu Obrigada tempo. a você. Valeu. Boa noite, Um beijo. pessoal. Até a Boa próxima noite. quarta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.